nome é Rafael Castilhos, eu tenho 31 anos, eu sou médico neurologista e uma pessoa que gagueja. Eu gaguejo desde sempre, eu não lembro exatamente o dia que comecei a gaguejar, não tem um dia que se começa a gaguejar. Eu não lembro também de um período da minha vida que eu não gaguejei, então eu convivo com esse problema desde sempre. Como muitas pessoas, a maioria das pessoas que gaguejam, eu tive problemas na escola pelas pessoas não entenderem exatamente o que é a gagueira. E com o passar do tempo eu tive que entender o problema que eu tinha para poder lidar com ele de uma forma mais adequada. E eu acho que as pessoas que gaguejam deveriam entender o seu problema, porque há muita desinformação com relação à gagueira. A gagueira, como a maioria, de 50% a 70% das pessoas que gaguejam tem alguém na família ou existe alguma outra pessoa na família que também gagueja. Eu tenho duas pessoas, tenho o meu pai que gagueja e tenho o pai do meu pai, meu avô, que gagueja também. A gagueira, não se sabe a origem da gagueira, não se sabe a causa da gagueira. Provavelmente existe um componente genético envolvido, por isso que muitas pessoas têm familiar, e talvez o mais importante para as pessoas que gaguejam, que as pessoas deveriam saber, é que a gagueira não é de forma alguma um problema psicológico. Ela, apesar de as pessoas que gaguejam terem muitos problemas de relacionamento em virtude da incapacidade de ser fluente, algumas vezes, não sempre, as pessoas, o senso comum diz ou pensa que a gagueira tem origem psicológica. As pessoas que gaguejam ficam tristes porque gaguejam, ficam deprimidas porque gaguejam, mas a gagueira não tem origem psicológica. A gagueira, certamente, mesmo que não se saiba a causa, o problema reside no cérebro. O cérebro, em um ponto específico do hemisfério esquerdo, existe nesse ponto um problema de funcionamento, um problema de ritmo. O cérebro esquerdo, que é o responsável pela linguagem nos seres humanos, ele funciona de uma forma inadequada, isso desde o nascimento, apesar de que o problema apareça quando a criança, e geralmente é criança, quando a criança adquire a linguagem ou desenvolve a linguagem. Então, o cérebro esquerdo funcionando menos ou de forma alterada faz com que o hemisfério direito, que nas pessoas que não gaguejam não é responsável pela linguagem, tente compensar, funciona de forma aumentada quando a pessoa que gagueja fala. E isso é algo responsável pela disfluência. Além disso, existe um excesso, e se comprovou isso em alguns estudos, da substância dopamina nos núcleos da base, que é uma parte profunda do cérebro responsável pela coordenação dos movimentos. Por isso que algumas medicações que bloqueiam a dopamina podem melhorar, apesar de até hoje não existir nenhum estudo comprovando que essas medicações funcionem. Eu tive muito medo durante a faculdade de que eu não conseguiria falar com os pacientes, porque o médico avalia as pessoas falando com elas. E eu gaguejei muito durante a faculdade. Mas em algum momento alguma coisa aconteceu dentro do meu cérebro que eu consegui falar melhor com os pacientes, encontrar uma forma de me comunicar melhor com os pacientes. Isso não foi... Isso necessitou de tempo para que eu entendesse isso. Então, para mim, foi fundamental ter conseguido achar essa forma, porque eu consegui
eu consegui funcionar melhor na minha profissão. A minha profissão hoje eu gaguejo pouco e gaguejo menos ainda falando com os pacientes. Eu consigo falar mais devagar, consigo falar de forma mais concentrada, e isso me ajuda muito a conversar com os pacientes e a tratar os pacientes.